Muito boa noite a todos da Cambé FM 87.7. Estamos começando aqui hoje uma programação bem diferente, em contrapartida à Lei Paulo Gustavo, e onde vamos apresentar aqui o nosso programa de hoje, Se Pode, tratando sobre bullying. Para isso, hoje nós vamos ter a presença aí da nossa convidada, doutora Josi. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Também do meu lado aqui o Henrique, que é estudante do colégio. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui. Vai poder analisar tudo para depois fazer o último pod, ele mesmo, envolvendo os alunos aí, com a participação também. Josi, um assunto que ultimamente se fala muito sobre o bullying. Hoje o bullying, trouxemos o primeiro pod, uma advogada, para falar um pouquinho, que agora é crime, na verdade, né? Isso. Bom, Gilberto, me apresentando, eu sou Josiane Ribeiro de Santos Brito, né? Já resido aqui em Cambé há praticamente 40 anos, advogada aqui na cidade, atuo na área criminal também, né? E no terceiro setor. E como tudo acontece aí no nosso país, de acordo com as deficiências, de acordo com as necessidades, o legislador, ele precisa pensar em leis, né? Precisa pensar em uma legislação que possa coibir alguma prática. E como muito se falou e muito vivenciamos a questão do bullying, principalmente nas escolas, com as crianças, se viu a necessidade, então, de criar-se uma lei para que coibisse essa prática. E essa lei, ela foi criada, então, ela foi uma lei que trouxe várias situações, não só a questão do bullying, mas a questões de programas educacionais, várias situações que envolvem crianças e adolescentes no meio escolar, principalmente, com penalidades mais agravosas, chegando até crimes aí elevados a crimes hediondos, né, que tem uma agravante maior, que foi a Lei 14.811, publicada aí em janeiro deste ano, né? Então, 15 de janeiro deste ano, então, essa lei foi publicada e, então, acrescentou alguns artigos ao Código Penal. O Código Penal, ele tinha lá uma previsão parecida com o bullying, hoje, que podemos dizer que é o constrangimento ilegal, né? Constranger alguém. Mas não era algo específico. E aí, então, essa lei veio acrescentar esse artigo ao Código Penal, trazendo, então, a figura do bullying como um crime. E também, além do bullying, o ciberbullying, né? Que é o bullying praticado pela internet. E o que é o bullying, né? Já posso aqui adentrar para vocês trazendo a definição que essa lei traz. Então, entende-se por bullying toda aquela intimidação sistemática, né? Individual ou em grupo, que mediante uma violência, seja essa violência física, seja essa violência psicológica, seja ali por atos de humilhação à criança, ao adolescente, ou uma discriminação, né? Ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais e as virtuais. Então, essa intimidação, ela deve ser constante, ela deve ser sistemática, não é uma vez ou outra, né? Mas assim, sempre, que vai causar ali uma intimidação, que vai causar um constrangimento à pessoa e que isso pode gerar uma série de situações, né? Que depois nós podemos comentar um pouquinho. Então, a lei, ela vem coibir essa prática. E aí, o ciberbullying, ele vai ser a mesma prática, né? Nesse sentido, mas nos meios de redes sociais, na internet. Então, o alcance é maior, a penalidade é maior, e depois nós vamos falar então um pouquinho das penalidades aí desse crime. Ô José, hoje, por exemplo, fala-se o bullying nas escolas. Antigamente, por exemplo, a gente já, principalmente eu, um exemplo, deixa eu tirar um pouquinho aqui do som. Se a gente for analisar, no meu tempo lá, o pessoal falava batatinha,
né? Colocava um apelido e tal. E a gente, naquela época, nos anos 80, 90, a gente tinha um lado que a gente não pensava aí. Esse bullying, deixa daquele apelido carinhoso, às vezes, para uma ofensa, na verdade. Isso, não na verdade, assim, nós temos que pensar que os tempos, eles mudam, as pessoas, os comportamentos mudam e fatos que na nossa época se traziam como comum, era uma coisa que nós aceitávamos, né? Então era muito comum os apelidos na nossa época e a gente aceitava. Mas aí o bullying, ele vai de encontro com aquela situação de que a pessoa, ela não aceita, ela se sente humilhada com aquele tratamento, né? Então não é o fato de eu colocar o apelido em alguém e a pessoa levar de boa e aceitar. Mas a situação em que encontramos o bullying é quando a pessoa, ela se sente constrangida, ela se sente humilhada, ela não gosta, ela chega a falar para os colegas, olha, eu não quero, não gosto disso, e isso vai lhe causando um constrangimento, né? Principalmente psicológico. Por isso que, tipo assim, eu perguntei, porque muita gente ainda confunde o bullying com um apelido. Exato. Né? Às vezes o que pode ser carinhoso para mim não é carinhoso para outra pessoa também. Né? Exatamente. Então a gente tem que respeitar os limites, né? E a legislação, ela vem justamente para isso, para que nós saibamos respeitar o limite de cada um. Se eu sou uma pessoa, você tem intimidade comigo, você pode me pôr um apelido, pode brincar comigo, a pessoa vai saber, porque ela é íntima minha, ela sabe como eu sou. Mas se eu sou uma pessoa já mais reservada, não gosto, né? E sinto-me constrangida com certas situações, então ela passa aí a cometer o crime de bullying. Por exemplo, o bullying escolar, ele tem sido motivo aí de várias ações na justiça, isso acontece? Sim, é muito recente, né? Então essa lei antigamente, quando não se tinha a lei, era tratado mais com questões de educacional, programas de conscientização e às vezes poderia ser considerado ali como constrangimento legal, que já era um tipo penal existente ali no Código Penal. Então, alguns enquadraria nessa situação. Mas, também a lei, ela vai trazer o seguinte, esse artigo do bullying, olha, pode ser bullying, vai ter uma pena, por exemplo, a pena do bullying é multa. Mas só o bullying é multa. Mas dentro do bullying pode acontecer outros tipos penais, como, por exemplo, uma agressão física. Então, se nessa questão do bullying todo surgiu uma agressão física, a pena da agressão física ela é maior. Então, aí passa a pessoa, né, o agressor ali, cumprir uma pena, uma outra tipificação criminal. Então tem toda essa questão. Como que se processa isso hoje? Então hoje, a partir do momento que ele se tornou um crime pelo nosso Código Penal, precisa realizar um boletim de ocorrência. Então, os pais, provavelmente, porque o crime aqui ele é específico, né, cometido ali contra a criança e o adolescente, então o responsável tem que registrar um boletim de ocorrência, o Ministério Público vai estar atuando, porque trata-se a vítima ali de um menor, então é causa pertinente ao Ministério Público acompanhar e vai então correr um processo normal. O crime de bullying, por ser crime de multa, então ele vai para o juizado especial criminal, né? Que são crimes de menor potencial ofensivo. Mas de qualquer forma, tem ali uma audiência, aí vai depender se a pessoa ela não tem antecedentes criminais, se ela já tem antecedentes, daí a pena vai depender de tudo isso, agravante, né? Por exemplo, no caso de um bullying num colégio, a responsabilidade, no caso, cabe ao colégio ou cabe diretamente ao próprio aluno que fez o bullying? É assim, só pode representar o aluno os pais, né? Ele sendo menor, então cabe ali a representação através do pai do aluno. A escola caberá a comunicação aos pais, o atendimento a esse aluno, seja um atendimento psicológico, um atendimento
pedagógico, uma conversa, uma conscientização entre ali todos os alunos, porque é um meio escolar. Então a escola ela tem o papel ali da educação e da conscientização entre os próprios alunos, mas a esfera criminal então fica ali a cargo dos pais da vítima irem, né, até a delegacia registrar um boletim de ocorrência ou até mesmo o Ministério Público. No colégio, por exemplo, você que cambeense deve conhecer todos os fatos aí. Já chegou para você alguma reclamação de bullying escolar? Olha, Gilberto, posso dizer assim, até com experiência, eu faço parte do conselho escolar aqui da nossa escola do Atílio Kodato, né? Representante dos pais. Já tive ali por diversas vezes palestrando. Também sou vicentina aqui na nossa paróquia, ministra da Eucaristia, e fazemos um trabalho com crianças, adolescentes e jovens vicentinos, né? São os membros aí da Sociedade São Vicente de Paulo. E a gente tenta conscientizar muito essa questão. Já presenciei, já relataram casos, infelizmente é algo corriqueiro, né? As nossas crianças hoje em dia e adolescentes estão muito ligados à internet, à televisão, a esses youtubers, e que às vezes assim, eu às vezes acompanho alguns youtubers que eu tô passando ali e vejo na TV, eles fazem certo tipo de brincadeira que para eles é normal, mas para um ambiente escolar ou por um ambiente ali de grupo pode gerar uma situação de bullying. Então, por isso que hoje isso acabou sendo tão comum, né, dentre ali os alunos. Então, é uma situação que a comunidade em geral, os pais, a escola precisa estar acompanhando, porque o desenrolar dessa história, ele pode ser trágico, né? Então, às vezes a gente acha que eu tô só fazendo uma brincadeira, mas tem pessoas que não têm um sentido, uma cognição, uma persuasão de entendimento e não tem estruturas psicológicas para aguentar aquela situação, né? Então, essa pessoa que não tem essa estrutura, ela fica abalada psicologicamente, ela pode passar por uma depressão e ela pode ter, inclusive, tentativas de suicídio, né? E isso é o que gera toda essa situação do bullying. Josi, nós tivemos aqui o ano passado aquele incidente que teve aqui no Helena Coloti, né? Não quero citar nomes, mas eu acompanhei alguma coisinha sobre o rapaz que cometeu o assassinato no colégio, que ele sofria bullying, né? Isso também pode ter motivado. Sim, Gilberto, com certeza. Então, essa legislação, inclusive, que eu te falei, a lei 14.811, ela vem trazer diversas situações em ambiente escolar, possivelmente motivado até por esse crime que aconteceu em Cambé, porque além do bullying vai falar da questão do ambiente escolar, do fato de grupos de redes sociais planejarem situações dentro de colégios, de agressões. Então, o psicólogo, né, eu acredito que nesse pod você vai ter aí psicólogos também para ser ouvido, pode explicar até melhor do que eu, mas o fato de uma pessoa sofrer o bullying, ela pode trazer essas duas versões, ou a versão da depressão, de que, né, eu não sou nada e não mereço viver, ou aquele fato de que eu vou acabar com todo mundo e vou me vingar porque eu sofri com isso, né? Então, situações. Eu achei legal da gente trabalhar esse tema, que eu já conheci um fato de uma menininha que ela tem ferrugens, aquela cirurgia assim, imperidada de ferrugem, e por isso ela não queria mais no colégio, né? Então, aí entra a parte da psicóloga, no caso, conversando. Você acha que tem que trabalhar dentro do bullying, seja no colégio, que é o assunto mais aqui, é colégio, com os alunos, tem que ter um psicólogo trabalhando nessa área? Sim, com certeza. Seja um psicólogo, seja um assistente social, ou até mesmo um pedagogo, porque assim, a lei, ela vem, né, a penalidade, no caso ali, que está hoje no Código Penal, ela tem o objetivo de
coibir a situação quando ela já está no estágio grave, né? Nas últimas consequências. Antes disso, nós temos toda uma questão social, uma questão de educação dos pais na família, uma questão da igreja também, da pessoa que participa da igreja, de ser uma pessoa mais amistosa, mais companheira. A questão da escola é essencial, porque é na escola onde acontece tudo, né? Ali os adolescentes estão maior parte do tempo, e discussões e uma troca de culturas e comportamentos muito diferentes que causa situações como essa. Então, o papel da escola, ele é fundamental, né? Essa lei que foi criada, ela traz toda uma política educacional voltada a esse trabalho de conscientização, de orientação aos alunos e aos pais, para que minimize esse fato e não chegue a ter que aplicar a lei, né? A penalidade. Henrique, então, acompanhando aí, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Não, pergunta, por exemplo, geralmente a gente vê muito, né? O aluno fazendo bullying com outro aluno da mesma idade, às vezes 1, 2, 3 anos mais velho. Mas e casos em que, por exemplo, lógico, não é raro, mas o professor faz isso? O professor, ele faz a ação do bullying com algum aluno? E como é que funciona? Sim, é a mesma legislação. Ele pode sim responder por processo, até porque é importante a sua pergunta, que daí nós vamos tocar numa seguinte situação, né? Aqui, no caso da tipificação penal, a vítima, ela é menor, mas o agressor, aquele que comete o crime, ele tem que ser maior de idade para cumprir ali a penalidade do Código Penal, do processo penal, né? E aí, então, sendo um professor, ele vai responder, sim, pelos crimes tipificados, vai responder processo e o juiz vai condená-lo ali a uma penalidade. Mas aí, diante dessa sua pergunta, eu te falo, Henrique, como fica, então, o menor, né? Quando é o próprio menor, porque na escola é mais o menor, né? Tem todos ali os menores. Então, o menor, hoje, pela nossa legislação penal, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. E aí o ato infracional, ele está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele cometendo um ato que no nosso Código Penal é crime, ele vai responder por aquela tipo penal, mas como um ato infracional. E aí ele não tem as penalidades como o do Código Penal. Quais são as penalidades para os menores, né? Somente nos casos graves que ele será recluso, que irá preso. Mas, de modo geral, é uma pena socioeducacional, é uma aplicação de advertência, né? Então, nós temos aí essa questão que o menor, ele vai responder pelo ato infracional e não um crime como um adulto. Nas escolas, por exemplo, o aluno tem aquele amparo, quando ele sofre o bullying, procurar a direção e a direção já instruir? Olha, de acordo com as políticas públicas agora da educação que veio através dessa lei, é para ter. Eu acredito que nem todas ainda tenham implantado, porque é uma lei muito recente, a partir daí de janeiro foi implantado, e então estão se criando, né, aí programas e adaptando aí toda essa questão para as escolas. E aí é preciso aí a comunidade, né, auxiliar, tentar conversar com a direção, com os professores, para ver quais os programas que se oferece, né, cobrar dos governos, dos administradores aí nossos, se essa questão está sendo vista. No caso, como advogada, você como conselheira na escola já, perguntei agora há pouco se houve algum caso que você tenha conhecimento, e havendo, né, um manifesto, por exemplo, de um bullying, você instruiria que os alunos, como advogada, não como psicóloga, como advogada, que os alunos fizessem ali um acerto em consenso, ou você decidiria que a outra parte deveria se procurar um advogado por estar ofendido? Olha, Gilberto,
na minha vida profissional na minha vida profissional assim, cada caso é um caso, mas a gente sempre procura resolver por meio de conciliação. A conciliação, ela é a melhor solução para todos os nossos conflitos da vida, né? E nesse caso não é diferente, porque o judiciário, ele é desgastante, ele move uma máquina pública ali que gasta-se muito, ele é moroso, ele acaba ser assim, em alguma situação vexatório, porque é uma situação que você vai ter que expor, né, ali pro judiciário, pras partes, vai ter que juntar testemunhas. Então, assim, a melhor solução para todos os conflitos é sim chegar-se a um acordo, a uma conversa, a um diálogo, né, e tentar resolver. Agora, se isso for recorrente, né, por meios de conversa, não se consegue chegar a um consenso e a pessoa é uma pessoa a que comete o ato infracional ou o crime é uma pessoa complicada, aí depender da situação, a orientação é sim tomar as providências cabíveis por meios criminais, né, para que a pessoa pague pelo crime. Porque até pode acontecer também de ser vexatória, mas ao tempo se tornar vingativa no caso. Sim. Né? Ah, tá, me ofendeu, então... E a gente vai ter esse problema assim, Gilberto, porque o que acontece? Assim como os crimes contra a dignidade sexual, aonde a palavra ali da vítima, né, no caso de um estupro, a vítima, a palavra dela, ela tem mais poder do que a do réu. E não precisam de testemunhas, porque como que você vai provar ali um constrangimento ali, uma situação que só tava as duas partes? A mesma coisa acontece com o bullying. Dificilmente alguém vai cometer, às vezes, um bullying aberto ao público para todo mundo ver com testemunhas. Então, esses tipos de crime, a palavra da vítima, ela tem um poder maior quando ela é colocada ali perante o juiz, perante o Ministério Público. E principalmente se tratando de criança. Só que hoje nós temos situações em que nossas crianças, né, e nossos adolescentes são muito espertos. Eles acabam por, às vezes, fantasiar situações e aí ter-se uma injustiça, né? José, tem uma opinião aqui, o Henrique vai falar, para falar, Henrique. A Lourdes Brito falou: gente, apenas quem passa sabe como é, e muitos sofrem junto com a pessoa. O importante é quando alguém presenciar fazer algo na hora, jamais deixar passar calado. Isso, gente, é muito importante. Parabéns à pessoa em si. Sim. Sim, não, importantíssimo. Então, assim, a pessoa que tá... nós não temos assim como mensurar o sentimento, o que se passa à vítima de bullying, né? Perguntando aqui, pode-se dizer que os jovens de hoje em dia, é lógico, uma pergunta aqui, não sei se vai saber se responder exatamente, né? Os jovens hoje em dia, seja pelo advento da tecnologia, seja por um mundo hoje, em outras palavras, está mais cinza, pode-se dizer que o bullying é mostrando como, de certa forma, os jovens ficaram apáticos às vezes? Eles ficam sem noção de perspectiva da outra pessoa, é uma visão que eu tô bem, não tem nada de errado, mas enquanto a outra pessoa, pode-se dizer que essa falta de empatia? Eu acredito que sim, Henrique, até por conta de hoje a internet ter isolado muito os nossos jovens, né? E a pandemia também auxiliou com isso, quando nos fechamos, nos trancamos e passamos a não saber mais, né, conviver ali em presencialmente com grupos e pessoas. Então, hoje eu percebo muito assim, nos nossos filhos, as crianças que a gente orienta, os adolescentes, eles querem ficar em casa, na TV, no computador e no celular, né? Quando que na minha época eu só queria estar na rua e passear, e meu pai não deixava eu sair, mas eu queria estar passeando. Hoje não, hoje eles querem ficar em casa. Pode continuar aí. Uma questão que eu botei na minha cabeça é o seguinte: fala que caso o aluno sofrer bullying, recorrer aos pais por apoio psicológico, às vezes realmente fazer uma denúncia, mas, por exemplo, os pais, muitas vezes a gente fala, né, é bobagem isso, só tá zoando sua cara, e os pais não levam em consideração um caso maior. Pode ser considerado uma negligência familiar mesmo? Pode sim, Henrique.
aí nós temos toda essa questão que a escola pode auxiliar, né? Então o aluno vivenciando isso e realmente sofrendo essa dor sem que os pais tomem nenhuma providência, a própria pedagoga da escola pode estar encaminhando para o conselho tutelar, pode estar encaminhando para o Ministério Público. Então tem várias redes de apoio aí, seja municipal, estadual, para estar acolhendo aí essa situação. Ô José, uma coisa que eu achei interessante, bem no começo do programa, você falou sobre o cyberbullying. Isso, vamos falar dele. Parece que o negócio já saiu daquele localzinho, já espalhou o negócio de vírus, né? Parece uma coisa bem... Então, foi bastante sábia também a legislação nesse sentido, porque o cyberbullying, ele é muito mais... É muito mais, assim, o resultado, a comoção é muito maior do que falar ali só o bullying presencialmente. Então, toda aquela situação de intimidação, de humilhação, é feita então pela internet, pelas redes sociais. E isso hoje é uma velocidade muito grande, né? Você coloca ali uma situação no Facebook, no Instagram, em minutos já está espalhado para o mundo todo. Então aí vem uma penalidade mais grave, bem mais grave. Enquanto o bullying é uma pena de multa, o cyberbullying então vai ser uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha, mudou, então... Aí é uma diferença muito grande, né? E aí essa penalidade aí vai responder no processo ali comum, porque acima de 2 anos, como a máxima é 4 anos, vai para o procedimento ali de justiça comum. Aí depender da situação do cidadão, se ele não tiver antecedentes, né, e tudo mais, ele pode ter uma pena menor. Mas se ele já for reincidente em alguma situação, dependendo da situação que ele causou, agrava-se a pena. Então a pena ela é bem maior, de 2 a 4 anos de reclusão, e o alcance, por conta desse alcance que pode causar, né, essa intimidação, essa humilhação que a pessoa, a vítima ali, vai estar sendo exposta em toda a rede social. E isso é o mais comum hoje em dia, né? Porque nós estamos na era da informática. O bullying que nós vivíamos lá, que como você colocou no começo lá, as piadinhas, é mínimo em comparado ao que hoje a gente vê em redes sociais, né? Então, por isso, essa agravante aí, essa penalidade bem maior. Porque, na verdade, ganhou uma dimensão grande, né? Da evolução, como você está citando, por exemplo. Então a gente vai analisando o bullying, a gente trata o assunto da escola, mas só que o bullying você vive no trabalho, você vive na empresa. Pode acontecer o bullying em qualquer local. E às vezes você sofre esse bullying e você é taxado, né? A chacota, vira chacota. Ai, tá se importando por causa de um simples apelido, por conta de uma bobagem. E aí, Gilberto, a legislação, ela traz também uma alteração até ali nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma agravante, trazendo como uma característica de crime hediondo. Aquele crime hediondo é aquele que não prevê liberdade, né? Que tem uma punidade maior, porque que seria a prática do suicídio por meio virtual. E aí o cyberbullying, ele pode estar ligado a essa situação também, né? De tanto que a pessoa é constrangida, é humilhada ali em redes sociais ou até mesmo individualmente, ela pode chegar e ser instigada a cometer um suicídio. E a gente vivenciou isso um tempo aí de joguinhos, né? Que as crianças jogavam tal e precisava cometer crimes ou até mesmo se mutilar. Então isso também, essa lei trouxe como um crime hediondo, dando assim essa importância de tentar realmente coibir essa prática. Bem citado, Josi, porque até hoje então mostra a importância dos pais que tem que ter em relação aos seus filhos que estão nas escolas. Às vezes não comenta, às vezes o excesso de trabalho o dia inteiro, não tem tempo, mas é bom estar sempre atento aí em situações com os filhos nas escolas.
Sim, é essencial, né? O acompanhamento dos pais, como a gente sempre fala, né? Meu marido é professor, eu também dei aulas, mas já para faculdade, em curso de Direito, mas a gente sempre está acompanhando aí a rotina das escolas. E a escola, ela tá lá para educar, né? Alfabetizar o seu filho, mas a base é a família, né? A educação de uma criança, de um adolescente, ela tem na família. Então, a família tem que fazer a sua parte, né? Respeitar, inclusive, os professores que estão lá para educar, para ensinar, da maneira de como o aluno precisa aprender ali as disciplinas, mas a educação de base, né, o respeito que se deve ter com as pessoas, a gente se aprende em casa, né? Então os pais têm que estar atentos a isso, né? E ensinar corretamente os seus filhos a respeitar os seus coleguinhas, respeitar seus professores, né? Enfim, todos, né? Tem que ser respeitados. É igual antigamente, muitos pais, né? Muitos. Mas hoje as coisas mudaram, os tempos são outros já. Tá tudo bem já mais é tipo aquela história. Bateu, beleza, mas você apanhou, vai lá ter a satisfação quem que bateu no filho. Então as coisas mudaram. Mas esse fato do bullying, eu me preocupo sim, hoje, porque eu vejo, quando eu pego algumas matérias, eu olho, essa do rapaz me chamou a atenção, porque ele jogou a culpa no bullying que sofreu lá atrás, né? Talvez para tirar o peso dele, ou pode ter ser realmente o que aconteceu, a gente não sabe. Mas que é preocupante a família se preocupar com isso, porque às vezes o filho vai guardando dentro, né? Não conta pra ninguém e vem cometer um homicídio. Eu gostaria de levar em questão isso que o Gilberto falou. Um outro exemplo, a criança, o adolescente, ele sofre constantemente, é bombardeado por chacota, por bullying, por vexames, e ele, eu falei da negligência familiar, mas e se a palavra esconde isso, e quando as pessoas vão perceber, é tarde demais. Tem como perceber antes os sinais de que a pessoa não tá bem, ela tá sofrendo aquilo? Aí é mais uma questão psicológica, né? Não consigo, assim, te responder com questões técnicas. Por isso, você vai indicar a psicóloga pro próximo pódio. A psicóloga é essencial. Eu tenho um amigo que é psicólogo, trabalha ali no asilo nosso, e ele trabalha justamente essa questão com adolescente. Acho que seria interessante, Dr. Marcelo, de repente convidá-lo, porque ele fala, ele trata, né, dessa questão e pode dizer. Mas assim, como mãe e como experiência que eu tenho, é preocupante, né? Então a gente precisa sim observar. Se está muito tempo no quarto, não socializa, tem dificuldade de socializar, né? Não participa de eventos, programações, não fala em público, só quer ficar na internet, ver o que se tem, até porque assim, eu sempre falo, celular, hoje a gente vê crianças com 3, 4 anos ali, já tem o próprio celular, gente. Isso é um absurdo, né? Não se deve ter, né? Então, assim, a minha filha, que estuda no Atilicodata, Maria Eduarda, né? Ela foi ter o primeiro celular dela quando entrou a pandemia. Já tava com 13 para 14 anos. Porque precisava fazer as atividades no tempo do Covid lá em casa. Então, é uma pessoa que evoluiu muito, né? E aí você tem que praticar, porque a criança tem que praticar esportes, tem que brincar, tem que se divertir, tem que passear, tem que dançar, né? E não ficar só ali em internet e redes sociais. E isso hoje em dia, por que essa questão? Porque eu acredito que essa questão do bullying, do constrangimento, da intimidação, ela vem mais através das redes sociais. E começa, às vezes, por um simples fato, né? Tipo assim, a gente sabe que muitas coisas nas redes sociais, às vezes, é enganação. Então, a pessoa se mostra lá numa vida que não existe e o adolescente começa a ver, mas eu não tenho isso, eu não posso isso, eu não sou bonito assim, eu não sou o tipo que as pessoas gostam, né, que se acham bonito. Aí já começa, né? Aí às vezes até pelo psicológico dele, ele começa a achar que tá sofrendo bullying, mas é ele mesmo que tá causando um bullying por ele mesmo, né? Enfim. Legal ter isso. Josi, alguma coisa dentro do direito ou na mudança da lei agora que as pessoas, por exemplo, têm ali do conhecimento, as escolas, os professores, os pais têm esse conhecimento dessa mudança da lei?
Então, aí vai depender de até onde, né, foi divulgado. Eu vi que foi muito pouco divulgada. Nova lei, né? Foi em janeiro. Ela traz aqui, ó, só para ver a ementa dela. Ela institui medidas de proteção à criança, ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares, prevê uma política nacional de prevenção ao combate ao abuso de exploração sexual da criança e do adolescente e altera ali os decretos de lei, Código Penal, crimes hediondos e Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, eu não vi ainda ser divulgada, muito falada essa lei, né? Só a gente que está no meio mesmo que acaba pegando ou quando precisa para algum caso acaba descobrindo. Mas aqui já é um bom meio para estar se divulgando, né? Na rádio, na TV, nas escolas, tá se divulgando essa lei. Eu acredito que como tem medidas de política educacional, a escola vai provavelmente implantar situações em que vão ter palestras, vão ter orientações para pais, alunos. Então tá tudo se criando, né? É muito novo, tá se criando tudo ainda, mas acredito que vai ter ainda uma boa divulgação e orientação sobre isso. Tá certo, Henrique? Levando isso em questão, eu vou pedir a sua perspectiva mesmo. Eu gosto de pedir a perspectiva. É uma lei recente, e na sua perspectiva, acha que ela tem se cumprido, ela tem funcionado, como posso dizer, mostrado presente na vida dos adolescentes, até dos pais que não estão envolvidos com os filhos, com a escola, esse tipo de coisa? Olha, eu acredito assim que ainda não, né? Eu acho que vai um tempo para ela ser praticada e ter aí uma funcionalidade. Se vai dar certo, se realmente vai se cumprir, não sabemos. Mas, assim, mesmo sendo advogada, operadora do direito, eu ainda acredito muito mais na prevenção, né? Então, às vezes, as pessoas procuram o médico quando está doente. E o advogado quando já sofreu um processo. E eu falo, vocês têm que procurar antes, porque se não tivesse assinado o bendito do papel, não estaria respondendo um processo. Então, a prevenção nesse caso, ela tem uma eficácia, um resultado muito melhor. Então, o trabalho nas escolas, o trabalho na família, o trabalho nas igrejas, nos grupos de jovens e adolescentes, ele terá muito mais resultado do que simplesmente aplicar ali uma penalidade para a pessoa, né? Até porque o bullying, ele, por mais que assim, pelo menos ele não era crime. Hoje ele é crime, mas a penalidade é uma multa. Então, às vezes tem pessoa que fala assim, eu vou pagar a multa e tá bom, né? Não tá bom porque ele vai ficar ali com aquele processo nas costas. Ele vai ter várias consequências. Mas para quem já responde um monte de processo, às vezes um a mais, um a menos não vai importar. Então, o importante é a gente trabalhar essa prevenção, trabalhar a conscientização dentro aí de todos os meios sociais que a gente tem possíveis. José, foi o nosso primeiro pódio. Hoje estou gripado, embaixo desse ar aqui ainda. E foi a nossa primeira experiência que nós fizemos. Vamos falar cobaia, todo mundo aqui hoje. A gente trazer esse assunto à tona para a sociedade também, que eu acho que é um tema muito importante, principalmente para quem tem seus filhos nas escolas. Às vezes o pai não tem tempo, igual você tem agora há pouco, né? Que seria bom que as pessoas começassem a analisar, porque há muita coisa que a gente pode prevenir, né? E até às vezes evitar que aconteça as coisas lá na frente. Quero agradecer a sua presença aqui, né? Henrique, que é um aluno que eu tô trazendo aí para acompanhar aqui os pod, para depois ele vai pegando os detalhes. Tá até melhor do que hoje, viu, Henrique? Tá melhor. Tá melhor. Até o final dos pods você vai estar apresentando muito bem, sozinho, isso aí eu. Que bom. Então, agradecer você. Como você diz, você é vicentina, fiquei contente, você e seu marido. Também sou vicentino. Da Conferência São Miguel Arcanjo, lá do Messiânico, em Londrina. E o seu marido também é vicentino. Mário Lucas, um abraço para ele, Mário Lucas. Um abraço para ele também. E que você ajuda a gente aí nesses pod, indicar os psicólogos, professores, se souber algum familiar também, indica para nós aqui. Sim, pra vir falar. Sim, parabéns aí pela iniciativa, né, Gilberto, Henrique.
por estar divulgando esse tema que é tão importante e tão fundamental para a nossa sociedade se conscientizar. Eu estou à disposição, né? Como eu falei, é um tema complexo, novo, mas que novo na penalidade, mas antigo já na situação, né? Na existência. Então, que com essa legislação isso possa realmente mudar. E um dos passos para mudar, eu já vou deixar aqui o convite, né? Eu sou vicentina, faço parte, apesar de eu não ser tão jovem, mas eu sou vicentina, participo de uma conferência de jovens, a Conferência de Jovens Cristo Rei, né? Eu passei lá pros jovens estar assistindo, devem estar assistindo a gente, um abraço. As nossas reuniões são todas terça-feiras, aqui na Paróquia Cristo Rei, às 18h30. Então, assim, participar em grupo de movimentos, seja da Igreja Católica, Evangélica, de comunidades de serviços, faz bem pro jovem, pro adolescente, e você acaba por eliminar essas situações, né? Seja de bullying, de abusos, de humilhações, porque é uma vivência em comunidade e é muito importante. Estou à disposição no que precisar, sou vizinha aqui, e sucesso aí nesse pod. Eu vou ver algumas pessoas assim indicar para vocês. Toda quarta-feira aí às 20 horas vamos fazer um pod aí, esses episódios, toda quarta-feira com alguém, mano. E vou esperar a indicação aí do psicólogo na próxima. Ah, valeu. Tô esperando. Legal, Henrique, alguma coisa? Não, só queria comentar, que você falou, a lei foi criada recentemente, porém é algo que existe faz tempo. E mostra um pouco que nós temos que realizar coisas simples, que é empatia, que é ética e que sempre tem uma outra perspectiva, sempre tem outro lado da moeda, e é muito importante que nós, jovens, até adultos, comecem a analisar que existem outras pessoas, seres humanos com sentimentos, com emoções, que por mais bobo que pareça para nós, para outra pessoa pode parecer muito impactante. Eu falo isso não só por experiência própria, mas por amigos meus que já sofreram com isso, amigos meus que já ficaram mal por conta de, seja ofensa, o bullying que eles sofreram foi pesadíssimo. Então, empatia, ética e sempre lembrar que é outro ser humano, é outra pessoa. Importante. No próximo programa, então, estaremos tratando aí com um psicólogo, né, sobre como tratar o bullying, ou a pessoa que já passou por isso, que já sofreu com esse motivo aí. Josi, obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Excelente noite a todos. Até quarta-feira com o nosso pod número 2, o bullying nas escolas de Cambé. Todos tenham uma boa noite e uma boa semana.